Ok, como eu havia falado antes, dando continuidade, o parágrafo 1º ele vai dizer que a mesma pena também incorre quem, sabendo falsa imputação, a propala ou divulga. Então não foi a pessoa que inventou a mentira, que inventou que alguém praticou o crime, mas ela tomou conhecimento, não fez esse filtro e passou adiante. Passou adiante. Veja que aqui cabe até o dolo eventual. Eu não tenho certeza se realmente é verdadeiro ou não essa imputação, mas eu não estou nem aí. Eu vou tocar para frente. Eu estou assumindo o risco de também estar ofendendo a honra da pessoa nesse crime de calúnia. Então, essa pessoa vai ser responsabilizada aí na forma dessa figura equiparada, essa figura assemelhada ao caput, que é essa do parágrafo 1º. Muito bem. O parágrafo 2º vai dizer que é punível a calúnia contra os mortos. É punível a calúnia contra os mortos. Peraí, um morto tem direito? Quando a pessoa morre, pelo menos na aula de direito civil, eu fiquei sabendo que quando a pessoa morre, ocorre a extinção da personalidade jurídica da pessoa. E se ocorre a extinção da personalidade jurídica, o morto não é mais titular de direito nenhum, inclusive de honra. Como é que vai se punir? É o morto que é a vítima do crime de calúnia? Obviamente que não, né? São seus familiares. A sua família tem o direito de que seja preservada a sua honra. Então, se eventualmente a calúnia foi proferida contra alguém que já morreu, não é essa pessoa que é a vítima do crime de calúnia, e sim os seus familiares. E são elas que vão ajuizar a queixa-crime. Nós vamos ver que esses crimes são de ação penal privada. Então a queixa-crime vai ser ajuizada por quem? Nesta ordem: cônjuge ou companheiro, ascendente, descendente ou irmão. É o famoso, tem uma regrinha para decorar isso aí, é o SECAD. SECAD. C de cônjuge, C de companheiro. SECAD. A de ascendente, D de descendente e de irmão. Então, nesta ordem, de preferência, são essas pessoas que vão ajuizar a queixa-crime, nesse caso de calúnia praticada contra o morto, ou no caso de outros crimes em que a pessoa já morreu e não pode estar ali para sofreu a calúnia, difamação e injúria em vida, mas veio a falecer depois. Então esse direito de queixa passa aos seus representantes legais. Muito bem, a autocalúnia. É possível haver autocalúnia? A pessoa caluniar a si mesmo? Eu vou imputar falsamente a mim mesmo a prática de um crime, assumindo um crime que eu não pratiquei, ou até mesmo um crime inexistente. Pode acontecer, isso pode acontecer. Por qualquer motivo, não importa aqui a gente entrar nesse mérito, se é querer fama, se é querer acobertar o crime de outra pessoa, não importa. O que importa é que não existe autocalúnia, não existe ofensa a bem jurídico próprio. Já falamos sobre isso, o direito não pune a autolesão, o direito foi feito para proteger bem jurídico alheio. Mais ainda o direito penal. O direito penal não pune a lesão ao seu próprio bem jurídico, ele pune a lesão ao bem jurídico de terceiro, que é o baseado no princípio que nós chamamos de alteridade. Alter, outro. Então só vai ser punível criminalmente a ofensa que atingiu o bem jurídico de outra pessoa. Então a autocalúnia não é possível. Mas esse comportamento de alguém assumir um crime que não praticou, se for praticado perante a autoridade, quando se fala que a autoridade pode ser polícia, promotor, juiz, ele perante a autoridade faz uma autoacusação falsa de crime. É um crime previsto no artigo 341 do Código Penal, o crime de autoacusação falsa, que não é um crime contra a honra, é um crime contra a administração da justiça. Artigo 341 do Código Penal, vocês vão estudar isso aí só no Direito Penal 4, mas eu já estou adiantando aqui que se a pessoa perante a autoridade assume a prática de um crime que ela não praticou ou que não existiu, ou seja, uma autoacusação falsa de crime, ela estará praticando um crime contra a administração da justiça. Estamos bem até aqui? Prosseguindo, né? Conduta nesse crime de calúnia. Estamos falando ainda do crime de calúnia. A conduta é a conduta de imputar, atribuir a alguém falsamente a prática de um fato definido como crime. Esse é o comportamento. A pessoa sabe, ela tem conhecimento de que aquela imputação é falsa, de alguma forma, e faz essa imputação a alguém desse fato definido como crime. Essa falsidade pode recair de duas formas. Pode ser sobre o fato, que não existiu, ou sobre a autoria do fato, que não foi aquela pessoa autora, embora esse fato tenha acontecido. Eu posso imputar falsamente a alguém a prática de um crime de roubo, de furto que aconteceu e que eu não sei quem fui, mas eu aproveitei para incriminar alguém. Então eu estou mentindo com relação à autoria daquela falsidade. A minha falsidade está recaindo sobre a autoria daquele crime que está sendo imputado falsamente.
ou ela pode recair sobre a própria existência do fato, um crime que não aconteceu e eu digo que foi aquela pessoa que praticou. Então, essa é a falsidade, essa é a imputação de um fato criminoso. Agora vejam bem, esse fato criminoso tem que ser um fato determinado. Fato determinado. Não é assim, o fulano pratica roubo, o fulano é ladrão. Depois nós vamos ver essa questão de imputar ser ladrão, ser assassino, ser estuprador, ser traficante. Não é calúnia, pessoal. Eu não estou imputando fato. Eu estou atribuindo uma qualidade à pessoa. Nós vamos ver que isso é injúria mais adiante. Então, esse fato determinado como crime, fato definido como crime, é dizer que o fulano e fez o roubo ali do Banco do Brasil. O fulano que estourou o caixa eletrônico da Caixa Econômica aquele dia. A ciclana na sala de aula, quando todo mundo saiu para o intervalo, foi lá na bolsa da Beltrana e levou o celular dela. Então, fato certo, determinado. Eu estou imputando falsamente a alguém um fato criminoso certo e determinado. Não pode ser algo genérico, uma imputação genérica. Nós vamos dizer que isso pode até caracterizar a injúria, mas não o crime de calúnia, que exige a imputação de um fato certo e determinado. E um fato que está definido na lei penal como crime. Como crime. Se a lei trata esse fato, e agora vejam bem, se essa imputação que eu fiz de fato não é um crime, mas sim uma contravenção penal. Nós sabemos que a infração penal se divide em crime e contravenção. Há uma diferença no sentido da gravidade entre um e outro, e algumas diferenças que a lei traz que vocês devem ter estudado no direito penal 1. Então, se eu que imputei a pessoa é a prática de um fato definido como contravenção penal e não como crime, eu não vou ter o crime de calúnia. O tipo penal está aqui sendo muito claro em dizer que a imputação é de um fato definido como crime. Se o fato que eu estou imputando era uma contravenção penal, eu posso ter o crime de difamação e não de calúnia. Muito bem? Ok, já falamos que se a pessoa propala, divulga calúnia, fazendo essa imputação, ela também responde pelo crime na forma do parágrafo 1º do artigo 138, aquele que propala ou divulga calúnia. Não foi ele quem criou, não foi ele que inventou a calúnia, mas ele tomou conhecimento e ele também propalou, também divulgou. E aí, cuidado com as redes sociais. As pessoas pensam que as redes sociais é um campo aberto para falar tudo o que quer. Você pode sim ser responsabilizado por crimes contra a honra, pode ser demandado por eventual reparação de algum dano material ou moral, por conta de algo que você fala nas redes sociais, no WhatsApp, etc. Eu já indiciei pessoas na Polícia Federal por crime de racismo, por conversas em grupos de WhatsApp. Depois eu conto essa história melhor para vocês, porque não é o conteúdo da nossa aula, mas vou contar um fato que é interessante e vem aqui a calhar na nossa aula. Aqui em Criciúma, tinha um andarilho pela rua, um mendigo, que vivia andando pelas ruas de Criciúma, aqui pelo centro, não fazia mal a ninguém, tomava a cachaçinha dele, estava nos cantos, andando, até meio introvertido, não era uma pessoa muito agitada. E todo mundo gostava, ninguém tinha nada contra ele, ninguém nunca ouviu falar algo que desabonasse a idoneidade, a honra dessa pessoa. Um camarada chamado Seu Jorge, um negão de cabelo rastafari, que era conhecido como Seu Jorge aqui pela rua. Um dia alguém criou uma história de que ele teria tentado atacar uma menina que estava indo para a escola, algo do gênero, como se fosse uma tentativa de ataque sexual. E isso saiu sendo propalado nas redes sociais. As pessoas, sem nenhum tipo de compromisso de verificar se é verdadeira ou não aquela informação, saíram transmitindo. Tá? Não vamos entrar na questão das pessoas que ficaram apavoradas e não tinham certeza, e a intenção era divulgar o fato para que as outras pessoas se protegessem, as outras mães se protegessem, mas aquela pessoa que criou a informação, que fez a imputação falsa, com certeza essa pessoa agiu com dolo de ofender a honra. E houve uma investigação, a Polícia Civil fez uma apuração e descobriu, desvendou a situação, chegando à conclusão de que não teria acontecido esse fato que estava sendo imputado a ele. Então cuidado com o que vocês recebem, pensem bem antes de passar adiante. Se não tem certeza para checar a fonte, checar a veracidade, simplesmente não passem adiante, para não ter perigo de depois estar sendo chamado numa delegacia de polícia para ser ouvido numa situação de eventual crime de calúnia, difamação ou injúria, ou eventual crime contra a honra. Ok, vamos adiante. Voluntariedade, o crime é doloso, então só pode ser praticado quando houver a vontade do agente em ofender, denegrir a honra da vítima, diminuir a honra da vítima. Muito bem.
E aí, se o fato é doloso, pode até inclusive ser o dolo indireto, nós já falamos, o dolo eventual. Eu peguei a informação de que haveria uma imputação de crime a alguém, sem saber realmente se era falso ou não, eu sem me importar passei adiante. Então estou diante aí de um dolo eventual. É possível sim dolo eventual para um crime de calúnia. A intenção de brincar, de aconselhar, de testemunhar, de corrigir alguém, de defender um direito, não caracteriza o dolo para esse crime. Tem que haver o dolo realmente de imputar falsamente um fato definido como crime, querendo ofender a honra da pessoa, causar dano à reputação daquela pessoa. Então, mero ânimo de brincadeira, de aconselhamento que você pode fazer, uma testemunha narrando um fato, um registro no boletim de ocorrência, obviamente que exclui o dano, exclui o dolo de dano dessa conduta. Perfeito. Consumação em tentativa, aí sim, por que nós falamos a respeito da questão da ofensa à honra objetiva e honra subjetiva? Aqui, como se trata de um crime que visa proteger a honra objetiva, ele só vai se consumar no momento em que terceira pessoa toma conhecimento da ofensa. Então, por que terceira pessoa? Não adianta ser de conhecimento somente da vítima, que a imputação se deu. Imagina que uma conversa particular no WhatsApp, eu faço uma imputação falsa de crime contra uma pessoa, mas só entre eu e ela. Terceira pessoa não toma conhecimento desse fato. Eu não posso falar em violação à honra objetiva, a ofensa à reputação. Então, o fato de eu saber se o crime visa proteger a honra objetiva e honra subjetiva vai impactar diretamente na questão do momento consumativo. Honra objetiva, se é a reputação, se é a imagem que eu tenho, que as pessoas têm de mim, ou a imagem que eu tenho perante aquela sociedade, necessariamente para que haja a consumação do crime, há que se comprovar que terceira pessoa, pelo menos uma pessoa, tomou conhecimento daquela falsa imputação do crime. Certo? Então, não basta que a vítima tome conhecimento. Perfeito. Vamos falar aqui da exceção da verdade. O que vem a ser a chamada exceção da verdade? A palavra exceção no direito, ela aparece normalmente no sentido de defesa. De defesa que eu vou invocar a meu favor. Então, como se fosse uma defesa da verdade, uma exceção da verdade, a expressão latim exceptio veritatis, ou prova da verdade também é chamada. Para que serve essa exceção da verdade? Então vamos lá. O parágrafo 3º vai dizer aqui que admite-se a prova da verdade salvo. Aí vai trazer as exceções. Então veja, prova da verdade é a defesa que eu, que fiz a imputação de um crime a alguém, tenho a meu dispor para provar que eu não falei mentira, que eu não imputei falsamente aquele fato definido como crime, que aquela pessoa sim praticou o crime. Vamos lá de novo? Exceção da verdade é a defesa que o suposto ofensor, aquele que supostamente praticou a calúnia, imputando um fato definido como crime, diga assim: não, eu não imputei falsamente. A minha imputação é verdadeira. Ele praticou sim o crime e eu vou provar. Eu quero fazer prova da verdade. Perfeito, então? Então, se a falsidade da imputação é uma elementar do tipo penal, ela faz parte da descrição do crime, ela é um elemento constitutivo do tipo penal, ser falsa a imputação, se eu provo que a imputação não é falsa, significa que a minha conduta foi atípica. Então a prova da verdade no crime de calúnia vai resultar, se ela for acolhida, se ela for julgada procedente, vai acarretar na absolvição do acusado, do querelado, essa expressão que é empregada, aquele que supostamente cometeu a calúnia, por atipicidade do fato. Porque se a falsidade é elemento que constitui o tipo penal da calúnia, se eu provo que o fato não foi, a imputação do fato não foi falsa, significa que minha conduta foi atípica. Entenderam isso? Pois bem. E aí, como regra, cabe a exceção da verdade, a chamada prova da verdade. Então, como regra, na calúnia, é permitido que o ofensor faça a prova da verdade. E aí existem exceções. O Código Penal vai trazer no parágrafo 3º as exceções à prova da verdade, em que não seria admitida a prova da verdade. Então, como regra, na calúnia eu tenho o direito de provar que aquela imputação que eu fiz do crime é verdadeira e não falsa. Isso ali acarretaria, se procedente, na atipicidade do fato.
Mas existem 3 hipóteses que o legislador penal previu que ele não aceita a prova da verdade no crime de calúnia. Primeira delas, olha aqui. Se, constituindo o fato imputado crime de ação privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível. Então, a primeira hipótese é essa. A imputação que eu fiz era de um crime de ação privada. E esse ofendido ele não foi condenado por sentença transitada em julgado. Então, nesse caso, não cabe prova da verdade. Segunda hipótese, se o fato é imputado a presidente da República ou chefe de governo estrangeiro. E terceira hipótese, se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível. Então veja, são essas 3 hipóteses que excepcionalmente, que vão excepcionar o cabimento da prova da verdade, da exceção da verdade. São exceções à exceção da verdade. Então, como regra, a calúnia admite a exceção da verdade, salvo nessas 3 hipóteses. Existe um entendimento na jurisprudência, na doutrina, acerca de que essas exceções ao cabimento da prova da verdade, da exceção da verdade, seriam inconstitucionais, não teriam sido recepcionadas pela Constituição Federal, porque elas ofenderiam o princípio da ampla defesa. Então, caberia sim, segundo essa corrente, a prova da verdade, porque isso faria parte da minha defesa. Eu tenho o direito de provar que meu comportamento foi atípico, que eu não cometi crime, que meu comportamento não foi típico. E não se pode, através da lei ordinária do Código Penal, impor ali restrições a esse meu direito amplo de defesa. Eu acho que essa corrente está mais acertada. Né? Imagine, só porque foi o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro, ainda que eles tenham cometido crime verdadeiramente, eu não poderia provar que essa imputação que eu fiz não foi falsa, de modo a excluir minha responsabilidade penal pela atipicidade do fato. Então vejam que existe essa corrente aí, bastante respeitável, no sentido de que haveria aí uma não recepção desses dispositivos pela Constituição Federal de 88. Muito bem. Além da exceção da verdade, nós temos uma tal de exceção de notoriedade. A exceção de notoriedade não está no Código Penal, ela está no Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal, no artigo 523, quando ele vai falar da exceção da verdade, ele fala da exceção da verdade e da exceção de notoriedade do fato imputado. O que vinha a ser essa exceção de notoriedade do fato imputado? É que aquela informação é de domínio público, que todo mundo já sabia, que não há ofensa à honra objetiva da pessoa, que eu estou fazendo a imputação de um fato definido como crime, porque aquela imputação, aquela informação é de domínio público, é de conhecimento público. A pessoa já foi condenada, já apareceu na televisão. Então, essa seria a exceção da notoriedade, que não haveria, nesse caso, ofensa à honra objetiva da pessoa a quem está sendo imputada a prática do crime. Essa é chamada exceção de notoriedade. Muito bem. A ação penal desses crimes, nós vamos estudar mais adiante, mas já posso dizer para vocês que, em regra, vão ser crimes de ação privada, embora haja exceções. Princípio da especialidade. Vamos ficar atento agora, porque existem situações de calúnia, difamação e injúria que não estão previstas aqui no Código Penal. Então nós temos primeiro que ver, pelo princípio da especialidade, se existe alguma norma especial, através de uma legislação extravagante, se aquele comportamento já não está especialmente previsto naquela legislação. Se não tiver lá, é que eu venho para a regra geral do Código Penal. Primeira hipótese, Lei de Segurança Nacional. Fala que quando a calúnia contra o presidente da República, presidente do Senado Federal, presidente da Câmara dos Deputados e presidente do Supremo Tribunal Federal, praticada com motivação política, configura crime contra a segurança nacional, prevista no artigo 26 da Lei 7.170 de 83. Então, presidente dos poderes, não é isso? Presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente do STF, e se houver motivação política, essa calúnia vai ser um crime especial prevista no artigo 26 da Lei de Segurança Nacional, e não aqui calúnia do Código Penal. Outra hipótese, Código Penal Militar. Também existe previsão de crime de calúnia lá, quando cometido nas hipóteses previstas do artigo 9º do Código Penal Militar. Código Eleitoral também traz aí uma previsão de crime de calúnia, quando a calúnia é praticada na propaganda eleitoral ou visando fins eleitorais. Olha que interessante, essa é comum de acontecer. Então é lá do Código Eleitoral.
do Código Eleitoral e não do Código Penal. Existia na Lei de Imprensa, Lei 5.250 de 67, uma hipótese de calúnia praticada pela imprensa, mas essa lei não foi recepcionada pela Constituição Federal, só para título de conhecimento de vocês. Perfeito, então? Que bom, terminamos o crime de calúnia. Ficamos agora no próximo bloco para abordar o crime de difamação. Até mais!